Joshua, como tu não acredita na existência da alma? Eu não acredito. Eu acho uma coisa muito fantasiosa a existência de uma alma. Mas em sua essência, o que faz você estar vivo? Como assim, minha essência? A sua essência, digamos que é algo primário de você, que você foi pela primeira vez. Pra mim isso não faz sentido algum. Eu acho que não. Devemos começar a viver, porque isso vai dar uma longa história. Desejo? Sim, por favor. Acho que já é o bastante. Bom, também é uma coisa. Senhores, Pode sentar. tá uma chuva horrível lá fora. Joshua, Charles, se importam? À vontade. Bom, vamos continuar. De onde surgiu? Por que você simplesmente não acredita? Porque eu acho super fantasioso o fato de termos uma alma. O fato de quando morrermos ainda tecnicamente estarmos vivos. Eu acho super fantasioso isso. Então, Então de onde você acha que veio? da barriga da minha mãe? Isso é uma piada, né? Com certeza. Essa discussão tão ultrapassada. Se ao menos soubessem a verdade sobre a alma. Jacobino, por que o senhor não nos diz um pouco sobre a alma? Se é que você tem alguma opinião sobre isso. Minha opinião sobre a alma? Sim. Qual a sua opinião? Se é Bom. que você tem alguma alma, né? Se os senhores quiserem continuar discutindo, eu não vou querer ouvir minha opinião, porque minha opinião vai acabar com a discussão com vocês. Não, acho que seria interessante sabermos sua opinião. Qual é? Diga. Mas já vou logo avisando que eu não quero ser contestado. A minha opinião ela é certa e não feita para debates. Eu posso dá-la se os senhores aceitarem e ficarem quietos enquanto eu os digo. Certo? Certo. Bom, eu acredito que nós temos duas almas. O senhor, um senhor descrente, creio eu que seja extremamente difícil para o senhor acreditar em duas almas, já que não acredita em nenhuma. Mas eu creio veementemente que cada criatura neste mundo possui duas almas. Duas almas? Sim. Como assim? Como duas almas podem habitar dentro de um corpo? E quem disse que temos apenas um corpo? Temos o de dentro e o de fora. Logo, temos a alma interior e a alma exterior. Estranho, nunca ouvi isso na vida. Eles não te contam. Há coisas na vida, meu caro, que aprendemos apenas vivendo, sofrendo e coisas do tipo. Eu vou lhes contar a história que vai justificar o motivo pelo qual eu tenho tal crença. Há muito tempo atrás, cerca de 20 anos, eu era um Zé Ninguém. Eu me arrastava para comer migalhas da nobreza. Não tinha absolutamente nada, nem mesmo onde cair morto. O lado rico da minha família me desprezava por conta disso. Eis que um certo dia, que não convém explicar como nem porquê, eu ascendi a uma classe social muito mais alta na qual eu me encontrava. Eu me tornei alferes da Guarda Nacional. E com isso, me veio muito dinheiro e muita fama. E é por esse motivo que eu estou até aqui então. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê. O que tem a ver um posto numa Guarda Nacional fazer um homem acreditar que tem duas almas. Eu ganhei uma farda. E aquela farda, a partir do momento que eu a vesti e comecei a usá-la nos eventos e nas convenções em que eu era convidado, ela acabou se tornando um gancho
entre a minha fama e tudo que eu havia conseguido. Então, sempre que eu usava ela, eu me sentia bem, eu me sentia melhor que todos, eu me sentia como um Deus. E chegou um ponto que eu não queria mais desfazer dessa farda. Eu usava ela a todo momento. E eu continuei vivendo a minha vida, as riquezas, até que uma tragédia aconteceu. Eu fui convidado um certo dia para uma festa, um tipo de festa, numa casa da minha tia. A minha tia extremamente rica, que me desprezava tanto. Claro, com a minha farda. Eu não precisava de terno nem gravata, a minha farda era o suficiente para que eu estivesse acima de todos, não importando o que eles vestissem, apenas importando o que eu vestisse. Eu, como um homem que sempre detestou festas, não fiquei muito tempo lá. Eu só fiquei o suficiente para perceber o que eles fizeram para mim. Me reservaram um quarto com a melhor mobília da época. Havia um espelho e aquele espelho tem um grande papel na minha vida, teve um grande papel na minha vida, que até hoje eu lembro dele. Esse espelho foi o veredito final da minha farda. Inclusive parecia com esse, muito parecido. Então, quando eu já estava extremamente aborrecido daquela festa, entre pessoas que nem sabiam o que eu fui, quando eu era um Zé Ninguém, Ou droga. você tem que tomar cuidado. Perdão. Continue. Num outro momento eu chamo alguém para levar. Relaxa. Enfim, continuando, eu saí para uma caminhada depois de ficar extremamente aborrecido com aquela festa. Do lado tinha uma floresta muito linda. E foi o único momento que eu descuidei, que eu deixei a minha farda no meu quarto. Porque eu só ia caminhar e eu estava um pouco alterado de vinho. Então eu fui e caminhei. Caminhei durante muita parte daquela noite, até meus pés cansarem. Entre devaneios do que eu fui, do que eu sou, pensando na linha tênue entre dois seres. E começando a formar essa filosofia que vos digo. Eu acordei no meio da noite algumas vezes, por alguns sonhos perturbadores. Mas eu tive meu último despertar durante o amanhecer. Esse despertar em virtude de um cheiro de queimado insuportável que invadia minhas narinas e os meus pulmões. Eu, desnorteado, levantei e fui à direção até minha casa para tentar me cuidar de alguma coisa, tomar o meu rumo. E quando eu cheguei lá, meus olhos não acreditaram no que viram. Aquela casa, aquela mansão estava em chamas. Chamas incandescentes que pareciam me engolir e chamar pelo meu nome. Eu corri mais ainda do que eu tinha corrido daquele lobo para dentro daquela casa. Eu fui direto, eu acabei com todos os escombros que me impediam e fui direto até o meu quarto. Eu não estava me preocupando com ninguém que estava naquela casa. A única coisa que eu estava me preocupando era com a farda que eu havia deixado lá. Então, ao chegar no meu quarto, eu tive uma conclusão terrível, meus senhores. Uma conclusão que vinho algum poderia amenizar o sofrimento. Eu vi a minha farda, totalmente queimada. E a partir daquele momento eu senti um vazio imensurável no meu peito. Senti que eu não era ninguém, que eu havia perdido tudo, mesmo sem ter perdido na lógica. Era como uma crença irracional que me engolia. Então eu apenas consegui cair de joelhos. A única coisa que eu tinha força era para cair de joelhos. Eu fiquei lá, catatônico, olhando para o chão, olhando para os vestígios, os farrapos da minha farda. Até que alguma coisa caiu do lado de trás do espelho que estava na minha frente. E quando essa tal coisa caiu, fez o espelho se espatifar em vários pedaços, em vários fragmentos. Um deles, do tamanho aproximado desse, inclusive, curioso. Esse espelho me lembra muito aquele que mostrou pra mim o que eu realmente era. Enfim, mais ou menos um fragmento desse tamanho caiu sobre os meus joelhos e obrigou-me a ver o que eu havia me tornado, ou o que eu havia deixado de ser. Quando eu olhei para aquele fragmento e vi o reflexo de um homem, eu pude ter toda a certeza de que não era eu. Eu literalmente não reconheci o reflexo que eu vi.
E desde então, eu cheguei à conclusão de que a alma de fora era enquanto Jacobina vestia aquela farda maravilhosa. A alma exterior que todos veem e todos ajoelham. E a alma de dentro, que eu vi no espelho aquele dia, era o mesmo homem que eu sempre fui, desde quando eu era um Zé Ninguém. Essa é a minha história. Portanto, eu não quero contestações da parte dos senhores, pois para mim é inútil contestar um fato. Grande história, Jacob. Até que gostei. Parece até um pouco inventado, digamos assim, mas... Meu uma caro boa até de Charles, caçar. me incomoda a sua afirmação contra mim de que minha história pudesse ser inventada. Você nunca se questionou se isso que tanto se debruça poderia ter sido inventado também? Acredito que não. Minha fé é inabalável. Até você perder uma de suas almas e sua vida apagar desse jeito. Se me darem licença, senhores, partirei para uma caminhada. Joshua Charles.